Uma coisa eu digo para vocês. São milhares de pessoas que a gente está vendo que está ensinando a palavra de Deus por aí. Mas nem todos, são pouquíssimos daqueles que pregam, realmente vive o que eles dizem que está ensinando. E a palavra de Deus, ela diz, a gente, para poder ensinar, a gente tem que viver. Ou seja, a gente sabe que quando a gente se converte, se a gente mentia, a gente tem que deixar de mentir. Porque nós vamos estar dentro da palavra que é a verdade. E falar que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Nem os mentirosos, nem aqueles que amam o que é mentira. Então, a gente temos que falar algo, ensinar algo, se a gente vive. É por isso que muitas pessoas não me entendem, não me compreendem, não vão me compreender nunca. Porque são pessoas que não nasceram do Espírito Santo e elas não têm o entendimento que Deus me deu quando Ele se revelou para mim, através da palavra. Em certa ocasião, alguém queria que eu mentisse. E eu falei para essa pessoa que eu não iria mentir. E essa pessoa, por ser uma pessoa tão inteligente, disse, mas a gente é falha, a gente tem que mentir. Vocês vejam como é a diferença daqueles que receberam o Espírito Santo da verdade dentro de si e daqueles que ainda não têm. Tudo para ele é fácil. Eles ainda têm aquela consciência, não, eu sou falho, eu erro, eu peco. Mas erra e peca de que forma? Sabendo que está errando porque quer? Quando é um deslize, quando você erra, quando você está afeiçoado a algo, que algo te cegou e você está fazendo porque você está fora de si, é uma coisa. Agora, eu sabendo que eu posso dizer a verdade, eu vou mentir para quê? Se Deus, Ele já está na minha vida e Ele é a verdade. Ele não permite que eu fique presa à mentira, porque Ele já me libertou disso aí. Então eu digo para vocês, tenham cuidado. Não confieis em ninguém. Por isso que eu digo, todos deveriam conhecer a Bíblia Sagrada. Todos deveriam se converter a Deus de verdade, ao Senhor Jesus, porque Deus todo mundo diz que tem. E não tem, porque Deus, Ele diz que para Ele estar conosco, como a gente diz que Ele está, a gente devemos amar uns aos outros como Jesus nos amou. E se afastar de tudo aquilo que se chama contaminação do mundo. Mas as pessoas que não nasceram de Deus, da palavra do Espírito Santo, elas acham fácil elas viver a mesma vida que elas vivem, fazendo o que elas fazem. Porque são pessoas que ainda não têm o Espírito da verdade dentro dela. Quando eu recebi Jesus pela palavra, eu senti uma força grande vindo do alto e entrando dentro do meu coração. E esse algo me pesou. Esse algo doía. Ela era doloroso, mas uma compaixão muito grande. Então Jesus, Ele me escolheu. Ele não só me chamou, Ele me escolheu. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por que é que muitos estão aí sendo só chamados,
e continua na mesmice da vida. Muitos ainda dizem que não acreditam em tudo que a Bíblia Sagrada está escrita. Então, uma pessoa dessa nunca nasceu de novo. Precisa nascer para poder ver o reino de Deus, para saber o que é verdadeiro, se é verdadeiro. Eu posso dizer, a Bíblia Sagrada, sem distorção do homem, falando que o caminho, a verdade é Jesus e os mandamentos é Jesus, isso sim é verdadeiro. Mas eu digo para vocês, essas pessoas que vivem uma religiosidade, porque eu sou isso, minha religião é essa, sempre foi essa, e coloca na mente que é aquilo e vai morrer com aquilo ali. Uma pessoa dessa precisa nascer de Deus para entender o mistério do Senhor Jesus. Essa pessoa ainda está na carne. Só acredita naquilo que é terreno, no que as pessoas falam. Ainda não tem a certeza da verdadeira verdade, que é Jesus. Porque Jesus ainda não entrou dentro do coração dessa pessoa. Quando Jesus ele entra dentro do coração da pessoa, que alguém deixa ele entrar, ele vem e faz uma festa, como ele falou. E ali por toda a vida ele faz morada. E aquela pessoa vai dar uma semente para toda a vida, falando que Jesus ele é verdadeiro, que Jesus ele é o caminho, que Jesus é a salvação, que o inferno existe, que o céu também. Então, pessoas que ainda têm sua mentalidade que vai se chegar no céu com uma religião, uma pessoa dessa ainda não conheceu o verdadeiro ensino do Senhor Jesus. Porque religião nenhuma não serve de nada, porque foram os homens que inventaram rituais malignos, querendo que as pessoas deixem de adorar o nome do Senhor Jesus para adorar nomes de entidades que ele diz que são santos e não são e nunca foram, adorando algo que eles fizeram com as mãos dele, que sabe que ali não existe vida. Então a gente vê nitidamente quem realmente tem o Espírito de Deus e quem não tem. Quem não tem o Espírito de Deus distorce tudo. Não concorda com nada que a palavra diz. Quando a palavra diz isso, aí a pessoa já vem logo questionando. Não sei o quê, Jesus ele veio, aceitou todo mundo, isso, aquilo, outro. E nem entende. Porque são pessoas que ainda não sabem quem é Jesus, porque ainda não recebeu Jesus na vida. São pessoas que nunca quiseram buscar um tempo para adorar a Deus de verdade. São pessoas que acham que já sabe tudo, que não precisa procurar um tempo para adorar a Deus, que não precisa se batizar para a remissão dos pecados. Pessoas que acham que já está a par de tudo. E são essas pessoas que não sabem de nada dos mistérios de Deus. Por quê? Porque ainda não nasceram de Deus, ainda não permitiram que Jesus entrasse no coração para mostrar para essa pessoa que ele é verdadeiro. Jesus ele disse que aquele que é dele, aquele que é enviado dele, fala as palavras que ele enviou a falar. Então eu quando falo da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, eu estou falando de algo que já vem de dentro de mim, que sabe que é verdadeiro. Não estou falando porque eu sei ler e aprendi com a Bíblia de qualquer forma. Não. Eu estou falando algo do texto, mas dentro de mim Deus está, e na minha mente, me dando a correção e a capacidade de interpretar aquilo ali e dizer como é. Porque eu sei que é verdadeiro.
Então eu digo para vocês, Jesus, ele é tão compassivo, tão cheio de misericórdia, que quando ele entra dentro do coração de uma pessoa, ele tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Essa pessoa fica com sentimento pelos outros, sem estar dor dos outros. São pessoas que quer de alguma forma ajudar as pessoas, mesmo que não tenha condições físicas, mas tem o dom que Deus lhe deu e sabe que ali é a verdadeira comida que dá vida para aqueles que estão nas trevas, que é a palavra de Deus. Eu, quando venho falar da palavra de Deus, eu não venho para me exibir, eu não venho para pegar engajamento como muitos por aí. É algo que Deus permitiu que acontecesse na minha vida. E eu sei do que eu estou falando, porque eu sei que é verdadeiro. Não estou falando algo que é mentiroso, que eu tenho dúvida, não. Se eu soubesse de algo que eu iria falar, mas que eu saberia que não era verdadeiro, eu nem estaria aqui. Eu estaria na minha antiga religião. Porque eu dou glória a Deus que o Senhor Jesus, ele abriu a minha mente e meu coração e me chamou para eu ver a verdadeira realidade, que nem todos vão ser salvos, porque eles não querem aceitar Jesus. Jesus o aceitou, mas eles não querem aceitar. E quando a gente deixa de concordar com a palavra de Deus como ela está escrita, a gente não estamos aceitando Deus, a gente está rejeitando Jesus. Veja como as pessoas hoje em dia elas vivem. Tudo tem que ser pela palavra. O Espírito Santo, ele é a espada. Ele é a palavra. Então, tem pessoas que nem na palavra acreditam. E fica muitas das vezes comentando coisas que não sabem. Se a gente não tem convicção de algo, fique calado, para não atrapalhar aqueles que querem buscar a verdade. Porque senão vocês que faz isso, vai terminar o quê? Afastar alguém que estava vendo aquela mensagem a se chegar ao reino de Deus. Aí é como entra o versículo da palavra que o Senhor Jesus ele disse: hipócritas, vocês nem entram no reino do céu, de Deus e nem deixam os que querem entrar. Ou seja, alguém vê uma mensagem da palavra de Deus, aí vem aqueles que não são do lado do Senhor Deus de verdade, do Senhor Jesus, e comenta um comentário todo distorcido, porque essa pessoa acha que é aquilo. E se a pessoa estava falando em cima da palavra, ali na palavra, e a palavra é verdadeira. Então veio outra pessoa e vê aquele comentário, acha a mensagem interessante e fala com ela. Mas vê o comentário, aí fica aquela dúvida. Então são o quê? Os filhos de Satanás, querendo impedir aqueles que querem se chegar a Deus, querer ser filhos de Deus. Vocês estão vendo que até aí o diabo ele entra para não deixar as pessoas querer entrar no reino dos céus? Porque muitos pegam e dizem assim, olha aquele comentário. Ah, então se tem dúvida aí, alguém está discordando disso, então nada disso é verdadeiro. Olha aí. Então aquela pessoa que já estava com aquela credibilidade, querendo buscar e encontrar a verdade, ela já sai do roteiro, já sai do foco. O inimigo já tirou a atenção dessa pessoa por causa daquela outra que foi usada por ele, que era para fazer com que aquela pessoa não se chegasse a Deus através daquela mensagem. Gente, o mundo espiritual, ele é verdadeiro. Eu digo isso porque eu já tive experiência, tanto de céus como de inferno. E eu digo para vocês, tudo é na mente e no coração. A alma da gente dói. E é isso que Jesus ele quis dizer,
que a gente se esforçássemos para entrar na porta estreita. Porque para aqueles que estão seguindo aí outros caminhos, outros rumos que não é Jesus, e estão deixando de ouvir a mensagem, o mandamento de Jesus, essas pessoas, elas não fazem ideia que o sofrer no inferno é elas próprias sentindo gritos e dor e choro eternamente sem fim. Então, eu mesmo digo para vocês, eu tenho experiência disso. Eu estou falando isso para aqueles que querem buscar a verdade do Senhor Jesus. Mas para aqueles que querem só ver meu vídeo e ficar de gargalhada porque são filhos do mal, filhos da mentira, e não querem se consertar diante de Deus, é bom que nem comente. Porque a palavra é vida. Vida para aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão angustiados, aqueles que precisam ouvir que Jesus, ele é a verdade, que ele sim mora nas pessoas, mas se as pessoas abrirem o coração para Jesus entrar. E Jesus, ele é muito maravilhoso, porque quando ele faz morada na vida de alguém, a vida dessa pessoa nunca vai ser mais a mesma quando não conhecia ele. E eu digo para você, com toda convicção e certeza, vocês acham que eu já não tive perseguição? Se eu quisesse, fosse de mim mesmo parar, eu não teria já parado? Pessoas que dizem, falam mal, pessoas que acham que Deus tem que estar na vida de alguém que é bonito, bela vista, bem arrumado. Não. E são esses de perto que está atento à nossa vida, não para buscar a intimidade com Deus, mas para criticar e julgar. E vocês acham que eu estou aí para isso? Não, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem é que fala comigo para falar das mensagens. Eu sei o Deus que eu vou até o fim por ele. Porque sei que ele se revelou para mim e ele é verdadeiro. E nada nem ninguém vai impedir. Nem o diabo vai impedir. Porque eu confio nele. E eu sei que ele tem esse propósito que ele me chamou para mim. Na minha vida. E eu sei que para passar por cima de mim, ou querer falar algo, dizer assim, vou comentar algo e ela vai desistir, tá enganado. Porque quem está na minha frente é o general de guerra, o Senhor Deus, o Senhor dos exércitos. Eu apenas sou uma serva que ele chamou para ir até o fim, falando do que é verdadeiro, porque ele me revelou isso dentro de mim. Eu sei porque eu sei. Porque eu não só creio, mas eu já vivi experiência que eu sei que é verdade. Então eu digo para vocês, tá na hora de pararmos de julgar a vida dos outros, tá na hora de cada um buscar a verdade na palavra de Deus de verdade e ser ensinada por ele. Porque o Senhor Jesus, ele está à porta. E ele está convertendo muitos corações de pessoas. Estão tirando muitas pessoas de dentro de religiosidade, porque ele sabe que essas pessoas não vão ser salvas estando dentro de uma religião, porque elas não têm nada de bom para oferecer. Porque elas não faz ninguém se chegar a ele, mas antes estão cada dia mais distantes. Religião só serve para tirar a atenção, o foco da palavra que é Jesus. Religião não coloca Jesus no centro. Religião não vive Jesus de verdade. Então digo para vocês, está na hora de acordarmos e buscarmos a Deus na palavra.
e pararmos de falar da vida das pessoas, dos irmãos que pregam, dos irmãos que ensinam. Deixa eles ensinar do jeito que eles quiserem. Cada um ensina do jeito que Deus o revelou. E esses que Deus não se revelou a eles ainda e eles estão brincando, eles não vão adiante não, viu? Muitos vão cair no caminho. Porque Deus ele só deixa aquilo que é verdadeiro. Aqueles que são falsos, Deus tira. Então não se incomode com ninguém, se incomode com você. É a sua vida, é a sua alma que está em risco. E tem que sim se fortalecer sempre na palavra de Deus. Então, fica aí essa mensagem para vocês. Muito obrigado por vocês que estão se inscrevendo no meu canal e compartilhando. Pai do Senhor Jesus. Shalom Adonai. Vem Maranata, Senhor Jesus.